Eventos futuros. Jesus falou deles. Tem muita gente que fica aí com argumento fraco, sem ideia, com respeito ao futuro, ao apocalipse, ao arrebatamento, à vinda de Jesus. Mas Jesus falou dessas coisas e eu quero te desafiar nessa live hoje a entender de maneira profética e apostólica aquilo que Deus escreveu, aquilo que Jesus deixou para nós na sua palavra e muito mais. Bem-vindo à live do Café com AP, essa live devocional para uma vida plena. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto, creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado por essa live devocional que enche as nossas vidas da Tua presença, da Tua glória e do Teu amor. Nos capacita a cada passo, a cada momento, Senhor. Vem agora com o Teu amado Espírito Santo encher-nos, impactar-nos, saturar-nos com a Tua glória. Vem agora nos envolver com Teu manto quente. Vem agora, Senhor, calçar os nossos pés na preparação do Evangelho de Shalom, da paz e da prosperidade. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Mas o Senhor nos revelou através do seu Espírito e Ele está aqui para nos abençoar. Nós oramos em nome de Jesus. Bem-vindos a todos que estão aqui, amigos, líderes, pastores, pessoas que eu conheço só virtualmente, mas que temos a impressão de nos conhecermos pessoalmente. Um bom dia para você. Aleluia. Pega aí o teu café, marca alguém aqui, clica aqui no aviãozinho de papel, que eu tô com o meu cafezinho aqui e eu creio que vai ter café no céu, gente. Aleluia, que Deus te abençoe nesse dia. Se o teu dia começou com notícias diferentes ou inesperadas, saiba que Ele é aquele que te conduz os passos, que te guia. Interaja com Ele. Tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que é mais difícil, mas tanto nos dias fáceis quanto nos dias difíceis, dependa dEle, confie nele. Ele é aquele que nos ama e que tem um interesse muito maior em nós do que nós imaginamos e do que nós temos nele. Amém? Aleluia! Hoje nós estamos aqui nessa temporada Jesus, que já está quase no final, né? Foi uma grande temporada, está sendo uma grande temporada. Temos ali mais de 70 vídeos dessa temporada e elas estão subindo para o YouTube toda semana também, né? Um abraço pessoal aí de Sorocaba. Deus abençoe. Escreve aí a cidade da onde você está. Shalom, Maicon, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de São Paulo, Nordeste do Brasil, pessoal de fora do Brasil, né? Olha aí, ó. Aleluia. Grandes notícias, Marília. Marília dando notícias aqui de eventos, né, que apontam para o final dos tempos. Israel entra no Líbano, né? Então nós estamos vendo o Apocalipse 3D, né, para não dizer 4D, né? E nessa temporada Jesus, onde nós estamos ministrando a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos, ela é muito impressionante, porque depois, se você reunir isso tudo, você vai ver quanto tempo levou para cada evento, cada passo, né? E estudar isso dessa maneira nos abre os olhos para uma realidade muito poderosa, né? Grande abraço pessoal de Eloy Mendes, Minas Gerais, Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, Canoas, Gurien, grande abraço, Deus abençoe poderosamente. Amém, aleluia, glória a Deus. E nós chegamos nessa temporada aqui em Mateus 24, né? Alguém escreve para mim aí, Mateus 24, verso 1. E o que acontece em Mateus 24, verso 1, se passou no dia 12 de abril do ano de 29 depois de Cristo, de acordo com os dois maiores historiadores da atualidade que montaram a Bíblia em ordem cronológica dos fatos, né? E nós vemos aqui, então, o seguinte, que
Jesus está saindo do templo. O que aconteceu pouco antes disso? Jesus, esses fatos estão acontecendo desde a sua entrada em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Ele entra em Jerusalém, depois ele vai para o templo, ele vê ali a oferta da viúva, é um dos eventos que acontece, né? Além dele ter sido confrontado por fariseus, doutores da lei, etc, etc. Então, chega... o pessoal tá tocando a campainha aqui em casa, gente. Ao vivo é assim, né? Só um minutinho, gente. Eu vou ter que fazer um negócio aqui. Peraí. Continuar. Deixa tocar a campainha, né? O que acontece? Jesus, então, tinha acabado de sair do templo, onde ele vê uma viúva dando a sua oferta de poucas moedas, que em comparação às grandes ofertas que eram lançadas, a dela foi a maior. Por quê? Porque ela estava dando tudo que tinha, enquanto os outros estavam dando o restante, aquilo que sobrava. E aí, é nessa hora que Jesus sai com seus discípulos do templo, e depois dessa cena, os seus discípulos olham, o texto diz assim, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. É interessante porque Jesus está dizendo isso para eles pelo fato de eles estarem admirando a beleza daquelas pedras. Então é interessante que Jesus tinha acabado de ensinar algo sobre dar, sobre riquezas, e eles estavam ainda atraídos por algo natural. Então Jesus vem e diz assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Sem me aprofundar muito no estudo escatológico, que não é a intenção desse devocional, esse devocional tem a intenção de despertar você para algumas realidades, nós entendemos que dois aspectos, tá, proféticos a respeito dos tempos. Primeiro, que existem eventos pontuais ao longo da história e existem eventos que vão acontecer no final dos tempos como num grande ciclo da história. Em outras palavras, por exemplo, o que Jesus mostrou aqui se cumpriu no ano 70, ali com a invasão de Jerusalém, etc., mas isso não significa que não está para acontecer agora, nos dias em que nós estamos vivendo, ok? Tenha isso em mente. E aí, os discípulos se aproximam de Jesus. Quando Jesus se assenta, esse era um sinal de um mestre a começar a ensinar. Quando os discípulos param e lhe perguntam, eles estão expressando o desejo de aprender. E é nesse momento, então, que Jesus lhes responde, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, é muito importante que você entenda que existe uma diferença muito clara na Bíblia entre o arrebatamento e a segunda vinda. Hoje existe um movimento muito forte contrário ao arrebatamento. E eu quero te dizer uma coisa, essas pessoas estão correndo um sério risco. Não caia nessa conversa. E hoje, como a gente está vivendo num mundo de guerras de narrativas, as pessoas escolhem termos para tornar determinadas coisas pejorativas. E um termo que surgiu é
Arrebatamento secreto. Ah, porque não vai ter um arrebatamento secreto. Eu não creio no arrebatamento secreto. Deixa de bobagem. Se você fizer uma lista de 2 colunas para encontrar a diferença entre arrebatamento e segunda vinda, você vai entender claramente que existe o que eles estão chamando de arrebatamento secreto. Secreto para quem? Para quem não está esperando, para quem não acredita, para quem não está afim, para quem não está entendendo a palavra de Deus. Talvez você me diga, mas o que adianta eu discutir se o arrebatamento vai ser antes, durante ou depois da tribulação, os 7 anos de guerra, né, que é o que Apocalipse fala. Meu querido, se a gente ainda está discutindo disso, tá bom. O pior é quando as pessoas não querem discutir sobre arrebatamento, nem segunda vinda. Essas pessoas precisam ter realmente um encontro com Deus, ler a palavra e se aprofundar nisso. Com respeito a esse momento exato do arrebatamento, vamos discutir. Tá? Claramente a minha posição é que o arrebatamento acontece antes dos 7 anos da tribulação e grande tribulação, e depois vem a segunda vinda de Cristo. Ok? Quem quiser aprender mais sobre isso, me manda uma mensagem no particular. Eu tenho mentoria, eu tenho curso sobre isso, posso te ajudar nesse sentido. Ok? O fato é que Jesus está dizendo o seguinte, ainda não é o fim. Que fim? O fim. A segunda vinda dele, para ele vir implantar o seu governo milenar. O que vai existir antes disso? Ele está mostrando aqui que vai existir uma série de coisas. Primeiro, um período de engano. Depois, um período aqui de guerras. Um período de fomes e terremotos. Então nós estamos presenciando, numa escala crescente, o aumento destas coisas. Quando eu ministro sobre isso, eu trago gráficos, eu mostro, eu ensino realmente como, desde quando terremotos, guerras e fomes têm sido registradas na história da sociedade, como nos últimos 100 anos isso tem aumentado escalonavelmente. Depois, aqui o verso 9 começa a mostrar um ponto que é muito atual. A gente está vivendo isso hoje. E então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Então a gente está vivendo esse tempo. Onde, se você é professor de matemática, vai dar uma aula e diz que 2 e 2 são 4, você que está errado nesse mundo relativista. Se a gente vem e prega a Bíblia como ela deve ser pregada, porque é como ela é, você com certeza já está arrumando inimigos. Nós estamos vivendo esses dias. Dias em que, se você não decidiu, tomar aquele negocinho, você foi confrontado. Não sei como você viveu isso, mas aqui onde eu moro, para sair de casa só com código QR, com autorização de um raio de 1 quilômetro, ok? E se você por algum motivo decidisse não aderir à picadinha do mosquito, o que acontece? Você era visto como quê? Como alguém errado, está botando os outros em risco, pelo amor de Deus. E aí vem todos aqueles xingamentos, negacionistas e etc, etc, etc. Então, nós estamos vivendo esse tempo, onde pessoas entregam uns aos outros. Não se engane. Na Europa nazista, o que aconteceu? Vizinhos entregavam vizinhos. E a coisa foi sendo implantada gota a gota. Bom, o texto continua dizendo o seguinte: e o número dos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso aqui não é para você deixar de acreditar em Deus e no poder de Deus. Isso aqui é para você aprender a discernir entre aquilo que é verdadeiro e o que é falso. E a única forma que você tem de discernir o que é um falso profeta é você tendo acesso à verdadeira profecia, não só a palavra de Deus, mas o que a palavra de Deus produz. É a palavra que te apresenta o autor da palavra e é o autor da palavra que te apresenta a palavra. É uma relação de transformação de vida, de manifestação, de poder, de glória.
onde Deus quer revelar e manifestar o céu agora para aqueles que o buscam. E não para você ter medo e ir contra todo o mover sobrenatural simplesmente porque você não sabe se mover no sobrenatural. Porque você não teve um direcionamento, talvez da sua liderança, em como acessar essas coisas e como discernir essas coisas. Talvez até porque muitos líderes, por não saberem, têm medo e preferiram durante décadas calar a voz do Espírito. Agora, a única coisa que te faz discernir se algo é verdadeiro ou falso é ter provado do que é verdadeiro. Isso te dá autoridade, te dá um selo de autoridade, onde você fala, só um minuto, eu conheço e não é assim, é assado. Dessa forma, você consegue discernir, e nos últimos tempos nós vemos isso, e muito desse mover vem, infelizmente, da própria igreja. E eu não estou aqui atacando a noiva de Cristo também. Estou falando daqueles que não querem ouvir a verdadeira palavra, não querem ouvir a voz do Espírito e tem, então, o quê? Tem essa atitude de criar mestres para si, porque a verdade espiritual gera comichões nos ouvidos. O texto continua dizendo o seguinte, de um ódio mútuo e um aumento de maldade, onde o amor de muitos esfriaria. É o que nós estamos vendo. A inversão completa de valores. Isso nos filmes, isso nos desenhos animados, onde o mal não é tão mal, o bom não é tão bom, e você começa a ver essa mescla tão grande para quê? Para que você comece a torcer pelo mal e achar que o bom já não é mais tão bom, ao ponto de que as pessoas vão chegar e realmente acreditar que quem está errado é o bom. O texto ele segue dizendo o seguinte: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado das suas casas não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Então aqui Jesus vai trazendo todo um direcionamento profético para todos os eventos, os comportamentos, é um alerta geral, tanto para a nação de Israel, quanto que viria no futuro próximo para eles, quanto para o mundo. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser, venham, aqui está o Cristo, ou aqui está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Toda mensagem profética é um anúncio antecipado do que vai acontecer, para que quando aconteça a gente saiba que foi Deus que nos avisou. Então, todo o capítulo 24 vem trazendo alertas de sinais nos céus, abalos na terra, e vem nos orientando e chega ao ponto de nos falar que serão dias como nos dias de Noé. Existem dois aspectos nos dias de Noé. Um é o aspecto da corrupção da humanidade, do hibridismo, né, dessa mistura realmente de demônios com o ser humano. E o segundo aspecto é o próprio Noé, que foi alguém encontrado puro, que ouviu a voz de Deus e obedeceu no seu propósito. Nos dias de hoje, o que nós estamos vendo é todo esse ataque em massa contra o ser humano, para afetar desde a sua natureza até a sua alma, a sua mente e o seu espírito. Mas, por outro lado, existe o fator Noé, que são aqueles que continuam obedientes, ouvindo a voz de Deus e construindo a arca, sabendo que Jesus em breve virá buscar a sua noiva e arrebatá-la nos ares. O apóstolo Paulo nos dá chaves tremendas em Tessalonicenses, capítulo 5, e em outros textos. E aí nós vemos o alerta do Senhor para que vigiemos, para que não sejamos pegos
despreparados. E eu quero terminar essa live e esse devocional te dizendo uma coisa. O texto diz que ninguém sabe o dia nem a hora, nem mesmo o filho. Eu, nem ninguém, nem nenhum homem na terra pode te dizer o dia, a hora e o minuto, e o segundo que Jesus vem arrebatar a sua noiva. Mas isso tem dois aspectos. Isso não significa que a gente não vai saber quando. No aspecto de momentum, de tempo, de época. Em outras palavras, como a mulher que está para dar à luz, que é a comparação bíblica. Ela não sabe a hora que ela vai dar à luz. Mas o médico chega uma hora que fala assim, olha, os sinais que o teu corpo estão dando dizem que de hoje não passa. Depois ele volta e diz assim, olha, os sinais que o teu corpo está dando dizem que das próximas 2 horas não passa. E de repente ele olha e fala assim, vai nascer. Então por mais que não se saiba o minuto, o segundo exato em que vai acontecer o parto, estes sinais anunciam que está cada vez mais próximo de que de algum certo momento não vai passar. Da mesma forma, a palavra do Senhor nos adverte que mesmo não sabendo o minuto, o dia, a hora, o segundo, nós não seremos pegos despercebidos. Em outras palavras, Deus vai dando sinais, anúncios, avisos de que está próximo. E o segundo ponto, você pode dizer, mas Jesus disse que nem ele sabia, até aquele momento não. E aí se vira com o que eu vou te dizer agora. Em Apocalipse, João tem uma experiência. E nessa experiência do Apocalipse, ele começa com uma reunião da Trindade, igual lá no Gênesis. Pai, Filho e Espírito Santo se reúnem, né? E o que eles dizem? Lá em Gênesis, façamos o homem, etc. Em Apocalipse, como que começa? Mensagem que o Pai deu a Jesus, o seu Filho, para que enviasse um anjo para contá-la a João. E que mensagem é essa? Os detalhes. Particularmente, eu acredito que depois da sua morte e ressurreição, Jesus vai encontrar com o Pai. Recebe do Pai toda a revelação de tudo. Eu acredito que hoje Jesus sabe o dia e a hora. Então, fica alerta. Deus não vai nos deixar desamparados. Talvez Ele nunca diga para a gente qual vai ser esse dia, essa hora. Talvez eu nunca saiba dizer para você qual dia e a hora. Mas isso não significa que a gente não vai saber qual é o momento. Todos os sinais apontam de que nós somos a última geração. Ah, P, mas os outros pensaram isso, pensaram. Deus sempre quis que esse sentimento existisse. Só que mais do que nunca, nós temos um grande privilégio sobre todos eles. Nós somos os trabalhadores da última hora. Somos aqueles que ninguém contratou, mas que chegamos para terminar o trabalho que os melhores não conseguiram. E Hebreus 11, no último versículo, diz que eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Então nós estamos aqui para o trabalho final. Pai, desperta-nos para a ousadia dessa palavra, para a realidade dessa palavra, que confronta muitas mentes e corações, mas que nos desperta para encontrarmos contigo nos ares, no arrebatamento da noiva, estarmos contigo na celebração de 7 anos de casamento, das bodas do Cordeiro e voltarmos para a implementação do teu governo milenar. Nós te adoramos e pedimos, fortaleça-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu vou salvar essa live. Ela vai ficar aqui disponível para você no IGTV. Daqui a pouco ela vai estar também lá no YouTube. Eu quero te dar alguns avisos, tá? Primeira coisa, eu estou colocando aqui o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Ele é o meu Pix, quem desejar se sentir conduzido pelo Espírito para lançar uma semente independente do valor, fica à vontade.
Amém? Não se sinta constrangido de forma alguma a isso. Segunda coisa, gente, me siga aqui nas minhas redes sociais, né? Clica no link da bio, tem ali uma série de informações para você, tem e-book gratuito, tem e-book para você adquirir e muito mais. Me siga no YouTube, né? Estou subindo ali vários vídeos. E toda semana nós estamos com 2 lives. Terça-feira é o Café com AP, que é esse devocional comigo. E às sextas-feiras é o Pod Café, que é um podcast, né, ao vivo aqui, com convidados. Semana passada tivemos a apóstola Cris. E nesta sexta-feira teremos conosco aqui o apóstolo Jefferson Neto falando sobre o Yom Kippur e o Ano Novo Judaico, que começa no dia 3 de outubro, que por sinal é meu aniversário, tá? Então, fiquem ligados, sexta-feira, essa live com o apóstolo Jefferson Neto, amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente, fiquem atentos, venham para o meu grupo do Telegram, tá tudo no link da bio, venham fazer parte desse grupo de quase 300 pessoas que estamos ali, conversamos diretamente, e ali eu posso desenvolver mais coisas sem a dependência do algoritmo. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, fique na graça e na paz do Senhor. Deus te abençoe, tchau, tchau.